Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Ô, professor, Pois não? como na última aula eu não consegui assistir, como é que está funcionando a questão da chamada? A gente vai começar a fazer chamada, pode-se dizer hoje, né? Porque na aula passada eu não fiz, não. Ah, sim, bacana. Então.
Bem, pessoal, vamos começar aí, então. A gente parou na aula anterior aqui nos slides, né? A gente começou a falar da estrutura do balanço patrimonial. E aí, vamos dar prosseguimento aqui, ok? Vai fazer uma leve revisão, né? Desses dois demonstrativos, que são os principais, balanço patrimonial e DRE. E aí, vou pedir que vocês aí procurem participar, né? Pessoal da área de contábeis, quem for de administração aí, que tiver mais dificuldade, pode perguntar também, certo? Mas o fato é que a gente tem que ter um conhecimento aqui desses dois demonstrativos que são importantíssimos, né? São os dois demonstrativos que são mais utilizados nas análises econômicas e financeiras das entidades, beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Na aula passada, eu já tinha comentado, né, que o balanço patrimonial, ele traz para a gente a posição das contas em uma determinada data, né? Então, agora os slides não quer abrir. Que maravilha. Eles estão voltando aqui. Já tínhamos falado na aula passada, o balanço patrimonial ele é um demonstrativo, assim como a DRE, demonstração do resultado do exercício, que ele traz aí a posição dos saldos das contas em uma determinada data, certo? Então, se a gente quiser fazer na análise evolutiva, obviamente que a gente vai precisar de pelo menos mais uma demonstração de uma data anterior, para que a gente possa estar fazendo a comparação desses saldos, né, e como esses saldos evoluíram ao longo de um determinado período, certo? Então, não se faz análise de demonstrações contábeis somente de uma demonstração, né? Uma por si só não é suficiente. A gente precisa de ter pelo menos aí, o ideal é que nós tenhamos aí pelo menos umas 3 demonstrações, né? Mas no mínimo 2, mas o ideal seria 3, para pensar em começar a fazer uma análise realmente consolidada no que diz respeito à questão da evolução patrimonial da empresa, nos seus diversos aspectos, seja de ordem econômica, ou seja de ordem financeira. Muito bem. Então, voltando Professor, aqui.
Pois não? Eu não estava na aula passada, você já falou que é esse DCS ou vai começar hoje? Não. Eu estou na aula passada. Hoje é a segunda aula já, né? A gente está dando continuidade. A gente já falou algumas coisas na aula passada. Não, tô perguntando se o senhor já falou o que significa DCS, que acabou de passar aí. Demonstrações contábeis, Ah, sim. Obrigada. tá? DCS. Demonstrações contábeis. Então, galera, em relação ao que é o balanço patrimonial, né, o que ele representa, uma foto ali estática do momento em relação à composição patrimonial e os respectivos saldos de cada conta dentro do balanço. Alguma dúvida aí em relação a esse conceito? Não, Mariana falou sim ou não? eu falei que não tem dúvidas. Ainda não, né? Não entendeu? Tá, então vamos lá, Não Mariana. tenho dúvidas, ainda não. Ah, você não tem dúvidas. Sim, Beleza, beleza. Então, vamos dar prosseguimento aí. Que essa coisa de ter que ficar toda hora saindo aqui, gente, é porque, como vocês devem estar vendo aí, né? Eu tenho que sair para poder autorizar. Cada vez que um aluno pede para entrar na sala de aula, eu tenho que vir para a tela do Meet, né? Para autorizar. E isso acaba dando uma quebrada aí nessa sequência. Enquanto todo mundo não chegar, né, toda vez que um aluno for lá e pedir para entrar, vai tocar aqui o sininho, eu tenho que ir lá, sair da minha apresentação, vir aqui na tela de apresentação do Meet e fazer a autorização, né, apertar a autorização aqui para a pessoa entrar. Eu já até tentei aí uma forma de não precisar autorizá-los a entrar, né, já pesquisei, já fiz ali algumas coisas, mas confesso que ainda não encontrei, porque é muito complicado mesmo. Toda vez que um aluno sai da sala e quer entrar, eu tenho que autorizar novamente. Se o aluno ainda vai entrar, eu tenho que estar autorizando. Então, a gente acaba perdendo um pouco de tempo aqui, né? Essa questão acaba quebrando um pouco a dinâmica da aula. Essa é uma das desvantagens, né? Ainda do Google Meet. Se alguém, por acaso, aí, pessoal que está na sala, tiver alguém da área de TI e conseguir aí uma forma onde eu não precise estar autorizando a entrada de vocês na sala de aula, né, agradeceria muito. Realmente isso é uma coisa professor, que... você não consegue entrar, tipo, na sua conta pelo celular, por exemplo, e aí quando você precisar aceitar, você aceita pelo celular? Pois é, mas vai dar no mesmo, né? Porque eu vou ter que estar aqui, E se não, ia ter outra coisa também. Se eu colocar aqui no celular, dá microfonia na apresentação. Ah, Barulho. sim. Porque dois ao mesmo tempo aqui um do lado do outro, ele não aceita, né? Não pode pegar aquele microfone que você está falando e colocar na frente da caixa, fica dando aquela microfonia. Ué, professor, faz igual o semestre passado, que o senhor mandava um e-mail, eu acho, e lá a gente aceitava, a gente já entrava direto na hora da aula. Quem fez isso? Eu não fiz isso. Quem foi que fez? Ah, não era. Era de psicologia? Psicologia? Chegava todo dia da aula dele, chegava um e-mail, aí tinha lá, aceitar o Google Meet, alguma coisa assim. A gente já aceitava e pronto. A gente já chegava entrando logo na aula, ele não precisava aceitar. Eu confundi com o senhor, mas foi de psicologia, então. Qual o nome do professor, você sabe? Não, professor, não sei. É o que dá o semestre passado, o segundo semestre de administração, mas eu não sei o nome dele. Tem que dar um jeito de descobrir isso, pelo menos essa saída aí. Era o professor Walter Justus. Walter Justus? Não era o Justus, não. É o professor Antônio de Psicologia. Antônio. Esse mesmo. Tá, eu vou tentar ver se eu consigo o contato dele para ele me ensinar isso aí, a fazer isso.
Vamos dar prosseguimento, vamos lá. Beleza, então a gente vai fazer aqui uma breve, como eu falei, uma breve revisão, né, e tocar em alguns pontos também que são importantes para quem nunca viu. Acho que todos aqui já viram, né, balanço patrimonial em algum momento, em alguma outra disciplina. Então, beleza, vamos lá. Galera, vamos pensar, né, vamos refletir aqui sobre o que é o balanço patrimonial, certo? O balanço patrimonial, ele é um documento de saída de um sistema contábil. Vocês concordam com isso? É um documento de saída do sistema contábil. Ele é um documento fim, né? Ou seja, nós temos ali todo um processo de entrada de dados e de convergência desses dados e informações, né, em estruturas pelos próprios sistemas, e esses sistemas, eles fornecem esses relatórios, que são relatórios que têm utilidade aí na parte gerencial, na parte fiscal da empresa. Ok? E o balanço patrimonial, ele com certeza, o mais importante, né, demonstrativo da contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade, ela tem por objeto o patrimônio das entidades, certo? O próprio objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Então, é o foco principal. Nada mais coerente considerarmos que o balanço patrimonial, né, que traz aí a posição patrimonial de uma entidade, seja essa entidade física, jurídica, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né, ou governamental, que essa informação seja de extrema importância, né, o conhecimento dela. E o que nós temos aí em termos de balanço, certo? Nós já sabemos que o balanço patrimonial, ele é composto basicamente de dois lados, certo? Um lado, nós temos os bens e direitos, que é o lado esquerdo do patrimônio, está aqui embaixo, né? E do outro lado, do lado direito, nós temos o quê? As obrigações. Isso aqui de uma forma bem direta e objetiva, certo? Então, temos obrigações, bens e direitos. Essas obrigações e esses bens e direitos, nós só estamos colocando isso como visão da própria entidade, certo? Da própria entidade a qual o patrimônio lhe pertence. Perfeito? Então, se nós considerarmos a visão da própria entidade, vamos considerar aqui uma empresa, por exemplo, né? Então, essa empresa ela tem um patrimônio, e aí ela vai registrar todas as movimentações dos seus bens e direitos do lado esquerdo, desse balanço patrimonial, né, que é uma estrutura, nada mais é do que uma estrutura contábil com essa configuração, que tem por objetivo organizar todos os elementos que compõem o patrimônio, que são os bens, direitos e também as obrigações, certo? Professor, Então, oi? licença te cortar. É porque você colocou esse slide no Moodle? É porque eu gosto de ir acompanhando a matéria e eu entrei lá, só tem a aula mesmo, completa da aula passada. Que no caso foi a aula passada, né? Não, esse slide está no Moodle. Eu coloquei na semana passada. É porque eu abri lá, tá tipo aula 1, né? Aí, como eu abri pra mim acompanhando, tá só tipo o vídeo da aula toda. Não, aqui, ó. Nós temos aqui um campo, que é o acesso à sala virtual. Nós temos um campo das videoaulas gravadas e nós temos o campo do módulo 1. No módulo 1, nós temos a aula 1. Esse slide está aqui dentro. Ah, sim, Se vou olhar, tá bom. Obrigada. clicar aqui dentro, ó, tá vendo aqui a aula 1, conceitos gerais, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, porque nós temos, né, tá separadinho ali, o link da sala de aula, a aula gravada, e no outro módulo nós temos os materiais que nós utilizamos. Ah, não, tá bom, obrigada. Beleza, então, o que são bens, né, gente? Bens é um conjunto de coisas, certo? Então, vamos, mais uma vez aqui, nos colocar na visão de uma empresa, né?
o patrimônio da empresa. Lembrando que essa empresa, ela tem personalidade jurídica própria, certo? Ela tem um CNPJ, ou seja, ela tem uma identidade jurídica, perfeito? Que é diferente da identidade jurídica do proprietário ou dos sócios, ou dos proprietários, né? Que tem também a sua identidade física, pessoa física, mesmo que ainda tenha aí o poder de representar a pessoa jurídica da empresa, certo? Então, são duas pessoas diferentes. A gente não pode confundir isso, perfeito? E aí, nós temos aí esses bens, que são um conjunto de coisas que estão à disposição da empresa, certo? Para uso dentro dessa empresa. Então, essa empresa, ela precisa, por exemplo, de materiais, de matéria-prima, de máquinas, equipamentos, para poder continuar a sua atividade, né, para poder conseguir resultados que são resultados que geram lucros para esses interessados aqui, que são os proprietários, mas temos também outros interessados aí, né, gente? Não somente os proprietários. Ok? Então, do lado direito, nós temos o quê? As obrigações, são os valores de terceiros em poder da empresa. Então, veja bem, gente, essa é a configuração do patrimônio de uma forma bem objetiva, né? Bens direitos do lado e obrigações do lado direito, certo? Lado esquerdo, bens direitos, lado direito, obrigações. Perfeito, mas o que nós temos que considerar aí? Que esses bens e direitos, eles vão ser esmiuçados aí em diversas contas diferentes que representam cada tipo, né, de bens e direitos que a empresa possa vir a ter no seu patrimônio. Assim como nós temos dentro das obrigações diversas contas diferentes que vão também denominar a natureza, né, dessas obrigações, o que é que elas representam para a empresa, em termos de obrigações, né, quem elas representam, não somente o que ela representa para a empresa. Então, nós temos aí, por exemplo, a empresa, ela tem obrigações com terceiros, certo? Então, aqui nós temos aqui no slide, ó, valor de terceiros em poder da empresa, tá? Eu vou até fazer um adendo aqui, e depois vocês podem até pegar aí, quem já tiver impresso isso aí, pode até colocar aí, além de terceiros, os proprietários, porque as obrigações não são somente as obrigações com terceiros, certo? Essas obrigações com terceiros são as obrigações que nós chamamos de obrigações reais, certo? E as obrigações não exigíveis com os sócios. Nós temos que considerar também. Então, nós vamos aqui, obviamente, eu vou passando mais à frente, e a gente vai aí detalhando, né, como é que se compõe aí essas obrigações dentro do patrimônio, como é que se compõem esses bens e direitos. Nós temos grupos, nós temos subgrupos e nós temos contas. Bem, dentro da composição dos bens, nós temos aí que os bens são coisas úteis, capazes de satisfazer a necessidade das pessoas e das empresas. Os bens podem ser classificados como bens tangíveis ou bens corpóreos, ou bens intangíveis ou bens incorpóreos, certo? Então, nós podemos ter aí essas duas classes de bens que são classificados, que são colocadas ali, que são registradas no patrimônio da entidade. O que é um bem? O que eu considero um bem tangível? É aquele bem que tem forma física, né? Então, se nós pegarmos uma mesa, por exemplo, uma máquina, um equipamento, tudo isso tem massa corpórea, né? São bens que têm forma física, são bens tangíveis, certo? Veículos, imóveis, estoque de mercadorias, o próprio dinheiro, né, que também é considerado um bem para a empresa, móveis, utensílios, ferramentas, e, por outro lado, nós temos também que considerar, dentro dessa classificação de bens dentro do patrimônio da empresa, os bens que não têm massa corpórea, ou seja, os bens incorpóreos ou intangíveis, certo? Aqueles bens que não têm forma física, como, por exemplo, marcas, patentes, né? Fundo de comércio também, conhecido aí pela expressão goodwill, né, em inglês,
também é considerado um bem intangível. Ou seja, a empresa, ela tem o quê? Ela tem uma composição patrimonial de bens que tem massa corpórea, mas também existem alguns elementos que não têm essa massa corpórea, mas que representam riqueza, que representam valor para essa empresa, certo? E esses bens não podem ser deixados de lado pela contabilidade. Por isso é que nós temos esses dois tipos de classificação. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Além dos bens, né? Bens corpóreos, tangíveis, bens incorpóreos, intangíveis, nós temos também direitos que também entram dentro dessa composição do patrimônio de uma entidade ou de uma empresa, né? Então, nós temos aí, são valores em poder de terceiros que a empresa tem o direito de receber, certo? Em contabilidade, nós chamamos esses direitos realizáveis. Então, o que é um direito, né, gente? Isso precisa estar devidamente registrado pela contabilidade. Sempre que a empresa passa a ter um direito a receber, por exemplo, ela vende mercadorias, e ela vende mercadorias à vista e a prazo. Ok, as mercadorias que ela vendeu à vista geram um bem para ela, que é o dinheiro, né? A cédula é considerado bem, o próprio dinheiro é considerado bem. Aquelas mercadorias que ela vendeu a prazo, certo? O cliente, ele vai pagar daqui a 60 dias, vai pagar daqui a 30 dias, vai pagar daqui a 90 dias, então ela passa a ter o quê? Um direito a receber desse cliente. Obviamente que ela vai ter aí algum tipo de garantia, né, para recebimento desse dinheiro, desse valor. Pode ser um carnê, pode ser uma nota promissória, pode ser, enfim, um cheque datado, não interessa, pode ser cartão de crédito, mas ela passa a ter um direito a receber. Esse direito, ele também compõe o patrimônio, também compõe essa parte que está lá no lado esquerdo do balanço patrimonial, né, que é a parte justamente positiva da empresa. Por que é a parte positiva? Porque ela gera resultados. É daí que a empresa consegue produzir lucro e aí produzir o seu próprio crescimento ao longo do tempo, certo? Então, nós temos aí todas essas situações que precisam ser consideradas. Bens tangíveis, bens intangíveis e também direitos, compondo aí o lado esquerdo do balanço patrimonial. Passando aí para o lado direito do balanço patrimonial, nós já falamos, nós temos as obrigações, e aí essas obrigações, elas são divididas basicamente em passivo real, né, que nós chamamos também, é o lado direito do balanço, nós chamamos de passivo, assim como o lado esquerdo nós chamamos de ativo. Então, são valores de terceiros em poder da empresa. O que significa isso, né? Valores de terceiros em poder da empresa. Ora, se são valores de terceiros, obviamente que, em algum momento, essa empresa tem que fazer a devolução desse valor, certo? Tudo aquilo que está sob a sua posse e que não te pertence, pertence a terceiros, significa que em algum momento você vai precisar devolver. Beleza? Então, isso te gera o quê? Te gera uma obrigação, certo? E dentro da empresa nós podemos ter aí diversas obrigações diferentes, obrigações com bancos, por exemplo, né, que são considerados terceiros aí em relação à composição patrimonial da empresa. Podemos ter obrigações com o governo, através de pagamentos de impostos que precisamos pagar, certo? Podemos ter obrigações também com fornecedores, no momento que nós compramos mercadorias e não pagamos à vista essas mercadorias, ficamos devendo esse fornecedor. Então, sempre que a gente está devendo alguma coisa para alguém, é a mesma coisa que dizer que nós temos valores conosco, né, com a gente, mas, porém, esses valores não pertencem a gente, certo? Esse é o conceito de dever, basicamente falando. Ok? Então, essas obrigações que a empresa passa a ter com terceiros, tá? Eu estou falando com aquelas, quando a gente fala terceiros, eu estou falando banco, governo, funcionários, né? Pessoas que emprestaram dinheiro para a empresa e que não são os proprietários da empresa, não estão naquela composição de sociedade, é que nós chamamos de passivo real, tá?
ou seja, obrigações exigíveis. Por que obrigações exigíveis? Porque elas têm esse caráter de exigibilidade, certo? Enfim, alguém me prestou alguma coisa, ou alguém me prestou algum serviço e eu fiquei devendo a essa pessoa, e eu tenho que pagar essa pessoa. Então, isso é o que nós chamamos de obrigações exigíveis. Existe uma data certa para pagamento. Então, se vocês, por exemplo, são funcionários da empresa, vocês trabalham durante 30 dias, isso gera o quê? Gera uma obrigação com os salários, com encargos sociais, né? FGTS, INSS, os próprios salários do empregado. E aí, essas obrigações, elas têm prazos para serem cumpridas, certo? Então, o salário é pago lá no 5º dia útil, o imposto também tem a data certa, né, que o governo exige que seja feito o pagamento, as obrigações também, patronais, né? Então, tudo isso aí que nós chamamos de obrigações exigíveis, nós falamos em razão dessas obrigações já estarem delimitadas ao pagamento em uma certa data, ok? Muito bem. Quando eu falar, então, de passivo real, nós estamos falando de quê? De obrigações com terceiros, tá, gente? Obrigações com terceiros, obrigações exigíveis, porque elas têm data certa de cumprimento. Tá claro até aqui? Sim. 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 Professor? Professor? Pois não. É assim, por exemplo, aí o PL, né, o patrimônio líquido, isso aí, ele pertence aos sócios também ou só à empresa? Vou falar do PL agora aqui, viu, Bruno? A próxima slide Opa, aqui. valeu. Continuando ainda, né, falando sobre o lado direito do balanço patrimonial, nós acabamos de falar das obrigações com terceiros passivo real, né, obrigações exigíveis que têm uma data certa para cumprimento, e agora nós vamos continuar falando também do lado direito, porém da parte de baixo do balanço patrimonial, onde nós temos as obrigações com os proprietários, com os sócios, com os investidores. Nós chamamos de patrimônio líquido, certo? Então, o patrimônio líquido, ele se confunde, né? Porque o patrimônio líquido, o que ele é? Ele é a riqueza líquida da empresa, ok? Então, nós temos ali a composição. Se você pegar tudo que a empresa tem de bens e direitos e diminuir daquilo que ela deve para os terceiros, que é aquele passivo real que eu acabei de explicar no slide anterior, o que sobra é a riqueza dessa empresa, certo? Que nós chamamos de patrimônio líquido. Essa riqueza dessa empresa, na verdade, ela também é uma obrigação. Porém, ela é uma obrigação com quem? Com os sócios, com os investidores, né? Com aquelas pessoas ali que estão dentro dessa composição societária da empresa. Beleza? Então, o que é riqueza líquida para a empresa também é uma obrigação. Ainda que essa obrigação não tenha uma data certa para cumprimento, né? Quando a gente fala data certa, o pagamento dessa obrigação para o sócio. Geralmente, o que acontece? O sócio tem lá o seu prolabore, mas o valor que ele investe, geralmente, o que ele quer fazer? Ele quer pegar aquele valor, reinvestir na empresa para gerar mais riqueza ainda. Aquela riqueza vai crescendo, né? E com isso a riqueza da empresa também vai crescendo, e a riqueza do sócio, que é a pessoa mais interessada aí no crescimento da empresa, automaticamente também vai crescendo, certo? Obviamente que nós chamamos de obrigações não exigíveis, entre aspas, né? Por quê? Porque não tem ali, ó, o sócio colocou lá 100 mil, investiu 100 mil na empresa, aí ele colocou assim, não, daqui a um mês eu quero os 100 mil para investir, mais o lucro que esse 100 mil gerou. Isso é uma situação que geralmente não acontece, certo? A empresa ela tem um caráter de continuidade. Então, o sócio ele coloca dinheiro na empresa e vai trabalhando para que essa empresa venha a crescer e gerar mais riqueza, e essa empresa vai gerando mais riqueza e vai gerando mais prolabore para esse sócio. Enfim, a ideia não é pegar o dinheiro que ele investiu ali e tirar daqui a um mês, a 2 meses, a 3 meses. A ideia é fazer a empresa prosperar ao longo do tempo. E aí nós temos diversos exemplos diferentes de empresas, que inclusive já tem mais de 100 anos aí no mercado, certo? Empresas que estão aí prosperando e sobrevivendo ao longo do tempo e crescendo também ao longo do tempo. De forma que nós temos aí, nós chamamos de obrigações não exigíveis, tá?
mas elas não são exigíveis nesse sentido, de não ter uma data certa para cumprimento. Mas o sócio pode exigir o dinheiro dele a hora que ele quiser, se ele quiser, não, agora eu quero sair da empresa, eu quero meu dinheiro, o que eu investi, mais o que gerou de riqueza proporcional ao que eu investi. Ele pode fazer isso? Sim ou não? Pode, professor. Sim, pode. Claro que pode, né? Claro que pode. Entendeu? É o dinheiro que ele investiu. Então, ele pode sim, pode querer sair da empresa, pode vender a parte dele, te retirar o dinheiro dele. Não interessa. Então, não deixa de ser uma obrigação, tá? Quando a gente fala de não exigível, não é porque o sócio não pode tirar, não. Ele pode tirar sim. Certo? Só que não é uma característica dessa situação que nós estamos falando, pensando-se na empresa como um instrumento de continuidade ao longo do tempo. É mais nesse sentido. É muito mais conceitual, né? Ficou claro aí essa explicação para vocês? Sim. 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 Beleza. E aí, essa riqueza, ela é dividida ali em contas dentro do patrimônio líquido, né? Então, nós temos ali o capital social, que é aquele capital que o sócio investiu, que ele tem direito é a cota de participação, né, que ele tem proporcional ali ao total da riqueza da empresa, certo? Representada em recursos monetários, certo? Temos aí também as reservas de capital, que também são criadas, né, para diversos fins, a conta de lucros acumulados, prejuízos acumulados, reserva de reavaliação, né, ações de tesouraria, nós temos várias contas representativas do patrimônio líquido. Essas contas, elas têm essas características próprias, estão voltadas muito mais ao objeto da estrutura da empresa, né? Mas, obviamente, nós temos também questões, como, por exemplo, capital social, que é a representação do sócio, né? Geralmente, nós temos ali o capital social inicial, que ele investiu, certo? Enfim, e aí vai se agregando outras contas aí em relação a esse capital, à medida que essa empresa vai crescendo. Beleza? Então, quando nós quisermos saber qual é a situação líquida da empresa, e, obviamente, a riqueza da empresa, que também é riqueza dos sócios, né, devidamente respaldada aí por seus percentuais, de cada percentual de participação de cada sócio, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar lá todos os bens e direitos, em um determinado período, em determinada data, certo? Chegando lá no dia 31 de dezembro, verifica-se quanto que a empresa tem representada em termos de valores monetários de bens e direitos. Diminui-se esses valores, todos esses valores somados, das obrigações com terceiros, né, o valor do passivo com terceiro, que é a obrigação real da empresa, né, que nós falamos, as obrigações exigíveis, bancos, governos, funcionários, deduzindo aí esse valor, o que sobra é o patrimônio líquido, é a riqueza líquida, aquilo que o sócio teria direito. Certo? Ou seja, o sócio só leva aquilo que realmente sobra para ele, depois de quê? De se pagar todos os terceiros que estão envolvidos ali na empresa naquele momento. Fornecedores, governo, bancos, funcionários. Está claro isso para vocês? Sim, professor. Sim. Beleza. Avançando mais um pouco aqui, né, já falei para vocês que esse balanço patrimonial é uma visão estática, né, do patrimônio da entidade. O que é uma visão estática? É uma visão de um determinado momento. Então, como é que a empresa está hoje em relação aos seus valores patrimoniais, bens, direitos e obrigações. E aí nós temos aí, basicamente, essa divisão, né, o ativo aqui, que são um conjunto de bens e direitos, e o passivo, certo? Esse passivo aqui, ele é representado pelo conjunto de obrigações a pagar a terceiros, e também pelo PL, ó, conjunto de recursos pertencentes aos sócios aqui, tá? Então, esses dois quadros aqui, esses dois conjuntos aqui de valores, nós chamamos de passivo, tá? Então, passivo total é o passivo real mais o patrimônio líquido. Esse é o passivo total da empresa. Então, sempre que a gente falar de passivo, a gente vai lembrar que nós temos o passivo real, que são o passivo com terceiro, que é o passivo com terceiros, e o patrimônio líquido, que é o passivo com sócios, certo? Então, o patrimônio líquido também é um passivo.
ok? Esse passivo, ele tem uma característica, que é justamente o quê? Que nós chamamos de origem de recursos. Onde que esses recursos se originaram? Certo? Então, se você pegar, por exemplo, o sócio, ele é o primeiro credor da empresa, porque ele coloca recursos na empresa. Ele foi a primeira pessoa que colocou recursos, né? Aquele que cria a empresa, que cria aquele capital inicial, que coloca aquele capital inicial dentro da empresa. Então, a primeira origem que nós temos aí é o recurso que vem através dos sócios, basicamente falando. Posteriormente, nós podemos ter outras origens, como, por exemplo, empréstimos. Empréstimos que são pegos aí através de instituições bancárias, né, financiadoras, enfim, Banco do Brasil, BNDES, né, Caixa Econômica Federal, outros bancos aí que financiam atividades empresariais, né, financiam empresas, certo? Ou seja, nós temos aí empréstimos a pagar que são origens de passivo, né? Qualquer tipo de passivo que tiver considerado aí do lado direito, nós vamos considerar de uma certa forma como sendo uma origem de recursos, certo? Esses recursos, eles são totalmente aplicados onde? No ativo, eles estão no destino certo aqui, ó. Então, todo recurso que entra por aqui, seja através de terceiro, empréstimos, seja através de outras situações, como fornecedores, né, até os próprios funcionários podem, de uma certa forma, estarem emprestando recursos para a empresa, no momento que eles trabalham e só recebem em datas, né, correlatas, eles também são financiadores em algum momento também desse ativo, certo? Esse ativo aqui, ele é composto aqui, como nós já sabemos, dos bens e direitos, que nós chamamos de aplicações de recursos, ok? Então, só para deixar claro aí, gente, porque a gente vai fazer o quê? Análise de demonstrações contábeis. Então, a gente precisa saber, vocês precisam saber, que o passivo é uma origem, né, e o ativo é um destino desses recursos. Fica claro para vocês? Tá. Essa parte aqui é chata, débito e crédito. Essa daí é bem... É a parte que complicado. faz as pessoas desistirem do curso de contábeis, né, na verdade. Debitar e creditar. Mas, olha só, se nós tivermos um pouquinho de paciência e critério, e, obviamente, um pouquinho de dedicação aos estudos, ela se torna uma parte muito fácil. Mas você precisa realmente estar concentrado e estar disposto a quebrar essa barreirazinha que existe aí, certo? De conceito, que é uma barreira conceitual. O que é débito, o que é crédito. Perfeito? É porque, o que acontece aqui, né? O nosso cérebro, ele é condicionado por certas situações que a gente vive ao longo do tempo, né? Então, vocês aprenderam aí, durante a vida de vocês, antes de virem a estudar contabilidade, um conceito do que seria débito, e um conceito do que seria crédito. Então, vocês trouxeram um conceito a vida inteira de débito e crédito, e aí, de repente, você tem que realocar esse conceito de uma forma diferente para aprender contabilidade. O que era débito e crédito lá na sua vida, até os 18, 19, 20 anos, antes de você começar a entrar na faculdade, começar a estudar contabilidade, passa a não ser mais o mesmo conceito que você conhecia. E aí as pessoas não conseguem, muitas vezes, desvincular esse conceito anterior, que foi criado ao longo do tempo, de um conceito novo para essa palavra, certo? Débito e crédito. Então, se fosse outra palavra, se ao invés de fosse, utilizasse débito e crédito, fosse outra palavra que não fosse utilizada na nossa linguagem cotidiana, com certeza vocês não teriam tanta dificuldade de entendimento. O que acontece mais aqui é justamente essa confusão de conceitos, porque você já está acostumado a pensar o débito de uma forma e, de repente, você precisa modificar essa forma de pensamento quando se trata de contabilidade. Somente quando se trata de contabilidade, certo? Então, é aquela velha história das duas línguas diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, o português do Brasil e o português de Portugal, nós temos palavras idênticas, semelhantes, mas que não representam a mesma coisa em cada país. Então,
o que acontece aqui é justamente isso. Nós temos que saber separar o conceito débito na contabilidade do conceito débito que a gente vive no dia a dia, que a gente entende por débito no dia a dia. Ok? Se vocês tiverem essa consciência, fica tudo mais fácil na hora de aprendizar ou de fazer a aprendizagem de débito e crédito. Vamos lá para a explicação basilar, que eu acho que, se vocês entenderem isso aqui, vocês não vão mais se enrolar quando se tratar de débito e crédito, desde que você realmente fixe esse conhecimento aí na cabeça. Tá certo? Vamos lá para a situação. Primeiramente, entendendo o que nós temos aqui, ó. O ativo é um conjunto de bens e direitos. Até aí tá tudo bem, né, gente? Nenhuma dúvida. Ok? Ok. Sim. Beleza. Agora, pensem comigo o seguinte, ó. Nós estamos falando aqui de um patrimônio de uma empresa. Certo? Essa empresa, ela tem personalidade jurídica própria. Beleza. O que significa personalidade jurídica própria? Ela é uma figura que foi criada por lei. Ela não tem perna, não tem braço, né? Ela não fala, mas ela existe perante a lei. Certo? Nós somos um ser jurídico também. Porém, nós temos uma outra forma. A forma como nós nascemos não é a mesma forma que a empresa nasce, né? Nós nascemos de uma outra situação. Nós somos seres humanos. Mas nós temos personalidade jurídica no momento que a gente recebe o quê? O CPF, uma carteira de identidade, uma numeração. Nós passamos a compor o mundo jurídico através desse registro. Olha, esse cara aí, que está ali, ele é o CPF 100.358.93320. Ou seja, ele passa a ser uma figura jurídica, que tem um CPF, que é identificado por esse CPF. A empresa é uma figura jurídica, que tem o quê? Um CNPJ. Certo? Tem lá um CNPJ 54941, 1000 de ré, 32, enfim. Tem lá. CNPJ. Ou seja, são duas figuras diferentes. A empresa responde no mundo jurídico como empresa. O sócio responde no mundo jurídico como pessoa física, como ele mesmo, certo? Então, a gente tem que primeiramente fazer a separação disso. Quando nós fazemos essa separação, o que acontece aqui? Esse conjunto de bens e direitos que nós temos na empresa, que está aqui do lado esquerdo, ó, que eu já falei para vocês, ele não pertence à empresa. Por quê? O que acontece aqui, gente? Nós estamos vendo aqui, origem, destino, certo? Ou seja, alguém está emprestando dinheiro aqui para ser aplicado nessa empresa. Seja o sócio, como nós já vimos aqui, que faz parte do passivo, ou seja o banco, seja o governo, até o próprio funcionário está colocando dinheiro nessa empresa. Então, o que acontece aqui? Essa empresa, nós podemos dizer, aí nós estamos falando contabilmente, tá? Não mais juridicamente. Contabilmente, a explicação aqui é contábil. Nós podemos dizer que esses bens e direitos que estão aqui pertencem a essa empresa? Não. Não. Porque ela é devedora. Gente, o que nós acabamos de ver de conceito de devedor? É sempre que você tem alguma coisa em seu poder, mas que não te pertence. Bom, se eu chego para você e falo assim, olha, estou te dando aqui R$100 para você investir e para você me devolver posteriormente. Você vai investir, você vai gerar dinheiro aí com esses R$100, eu estou te dando R$100 para você gerar dinheiro, né? E aí você vai me devolver o que você investiu e o que você gerou de dinheiro com esses R$100. Beleza? A gente faz lá um contrato, e aí vocês precisam me devolver esses R$100. Ou seja, vocês são devedores. Então, se a empresa, se o lado ativo, é o conjunto de bens e direitos, ele é todo aplicado através
de pessoas que estão representadas aqui, banco, governo, os próprios funcionários, essa empresa, contabilmente falando, ela não tem nada. Ela deve tudo, certo? Se ela deve tudo, nós podemos dizer que ela é o quê? Uma devedora. Esses bens e direitos são bens e direitos com caráter devedor, certo? Quando você tem um bem que está na sua posse, mas que não é seu, a característica desse bem é de devolução. Não é seu, você vai ter que devolver em algum momento, certo? Então, esse bem é um bem devedor. Você é devedor desse bem, esse bem é devedor, certo? Ele tem lá um devedor bem grande printado nele. Por quê? Porque vai ter que devolver ele não é meu, certo? Então, se isso fosse utilizado na prática, né, no dia a dia, como, por exemplo, você vai lá, financia 100%, compra lá uma BMW. Né? Vou comprar uma BMW agora, vai ficar bonito na fita e vou sair pegando os gatinhos tudo da cidade, certo? Se na hora que o cara fosse lá na concessionária, financiasse lá a BMW e colocasse lá, o cara metesse um carimbo lá no carro todinho, devedor, para mostrar que aquele carro lá não é dele ainda, ele está devendo, ficaria mais fácil de você acreditar em quem realmente está querendo ser alguma coisa e quem não é, né? Mas as coisas não funcionam dessa forma, a gente não consegue ver o caule, a gente vê somente a árvore ali, né? A gente não está vendo se o caule está podre ou não, se ele está devendo ou não, enfim. Aqui não, aqui na contabilidade, o que nós demonstramos é justamente tudo que a empresa deve. Ou seja, todos os bens e direitos a empresa deve? Sim. Então a empresa não tem nada. Sim, é verdade. Contabilmente falando. Ela tem juridicamente. Como pessoa jurídica, ela é considerada que ela tem lá bens e direitos no seu nome. Mas aqui na contabilidade, não. Na contabilidade, ela deve. Com certeza ela deve. Nada que está dentro dela pertence a ela. Então, esses bens e direitos, gente, por característica, por natureza, eles serão sempre, contabilmente falando, bens devedores. Certo? Eles têm característica de bens devedores. Precisam ser, em algum momento, devolvidos para alguém, caso alguém venha a reclamar, né, esses bens. Tá claro? Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é isso. Os bens e direitos de uma entidade patrimonial, contabilmente falando, são bens devedores por natureza. Tudo bem? Sim. Todos concordam com o que eu falei? Eu sim, professor. Sim. Beleza, professor. Todos entenderam e todos concordaram. Ninguém está na dúvida ainda em relação a isso. Beleza? É isso mesmo? Tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. A gente já sabe que esses conjuntos de bens e direitos, esses bens e direitos que estão representados no ativo, são bens devedores. Contabilmente falando. Os saldos, né, eles são representados por saldos, por valores, e esses valores são valores devedores. Beleza? Por outro lado, nós temos a origem, que é o quê? O passivo, certo? Qual é a natureza dos saldos que nós temos no passivo? São saldos de credores. Gente, obrigações, credores. Né? Quando a gente fala de obrigações, quando a gente fala assim, os credores estão batendo a minha porta. O que nós estamos querendo falar? Que nós temos obrigações, que nós devemos a alguém. Certo? Só que quando a gente fala de credor, agora a gente está falando de quem? Do outro lado do balanço patrimonial. Certo? Então, esse lado é representado pelas obrigações, mas eles representam quem, de fato? Os credores. Quem é que tem crédito nessa empresa aqui? É o banco, é o governo, é o proprietário, é o funcionário que trabalha e tem direito a receber. Ele é o credor perante essa empresa. Então, esses saldos lá, quando a gente vê salários a pagar, é a mesma coisa que a gente está vendo o quê? Funcionários. Entenda esses salários a pagar como funcionários. Saldo credor, ele é credor. Tá? Então, esse lado direito é a representação
dos credores, que estão representados por obrigações, sim. O nome da conta, ela representa uma obrigação, salários a pagar. Salários a pagar é uma obrigação. Tá, mas a obrigação que representa quem? O credor funcionário. Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu, professor, o Bruno. É igual no caso, né? Se eu tenho dinheiro para receber no banco, então, o banco é o meu credor, é isso? Sim, se você está pegando dinheiro emprestado. Tá. Agora, quando... Aí, por exemplo, quando deposita o dinheiro na minha conta, aí assim, o banco me deve aquela quantia. Olha só, se você teve um dinheiro que foi depositado na sua conta, e a origem desse dinheiro foi o seu trabalho, por exemplo, certo? Esse dinheiro está lá, quem é o credor desse dinheiro? É você, não é o banco. Por quê? Porque você não precisa de devolver esse dinheiro para o banco. Você não fez um contrato para ter esse dinheiro na sua conta com o banco, onde você precisa de devolver ele numa data futura, não. Você trabalhou, você suou, você se esforçou e o dinheiro é seu. Ele gerou uma riqueza para você. Você decidiu deixar no banco. Você nem precisa deixar se você quiser. Você pode deixar embaixo do seu colchão. O dinheiro é seu. Você não precisa devolver ele para ninguém. Você pode guardar aí durante anos, né, juntando e ficar milionário. Fica a seu critério. Certo? Então, o conceito de credor é sempre isso. Se eu tenho algo na minha conta que me pertence e é meu de verdade, que eu não preciso devolver para ninguém, eu sou credor disso. Agora, se você vai lá no banco, conversa com o seu gerente, faz um contrato, assina um contrato de empréstimo e o banco deposita esse dinheiro na sua conta, aí, meu amigo, sinto muito. Esse saldo aí é um saldo devedor, contabilmente falando para você. Por quê? Porque esse dinheiro não é seu. Você vai ter que devolver para o banco. Certo? Então, quando a gente fala de devedor e credor, a gente está falando de natureza de devolver ou não o dinheiro. Tá claro isso, Bruno? Ok, professor, valeu. Beleza. Então, quando a gente falar ali das obrigações, gente, vamos lembrar o quê? Do credor. Quando a gente olhar salários a pagar, a gente vai lembrar de quê? Do funcionário. Quando a gente olhar impostos a pagar, opa, aqui é a representação de quem? Do governo, da Receita Federal, né, da Receita Estadual, não é isso? Nós vamos lembrar daquelas entidades que realmente têm direito a receber aquele recurso a pagar. Então, a representação no balanço patrimonial, na conta, ela aparece como obrigação, mas ela é a representação do credor. É do credor, certo? Então, se você tem lá fornecedores a pagar, é o credor fornecedor. Ele emprestou alguma coisa para a empresa, ele vendeu mercadorias e vendeu a prazo. Pode falar. No caso, também entraria um pouco no assunto, vamos dizer, empréstimos a pagar, que entraria o assunto do banco. Mais ou menos explicou o que você estava falando aí para o rapaz que tinha perguntado. Pode ser Isso. Também? Exatamente. Seria obrigação, né? Isso é uma obrigação para a empresa, mas representa quem? O credor, banco, certo? De forma que esses saldos que nós temos aqui do lado direito são saldos credores. Por quê? Porque eles representam esses credores, certo? Então, quando a gente fala de credor, a gente está olhando muito mais para esses elementos que têm direito a alguma coisa, mas que também geraram obrigação para a empresa. Então, a gente fala das duas coisas, a obrigação e o credor. Nós temos duas figuras aí representadas, né? O credor e a obrigação que a empresa com esse credor. Nós temos duas situações, na verdade, né? Duas figuras. Tá claro? Mas lembrar que o objetivo final, realmente, é o saldo ser credor para representar quem? O credor, que é o banco, é o governo, é o funcionário, e também o proprietário, né? Nós temos aqui, ó, o PL, que também são saldos credores, ok? Então, quem é o credor aqui desse dinheiro aqui, que está aqui? Os sócios. Os sócios, né? Beleza? Então, quando a gente olhar para o passivo, a gente vai lembrar de quem? Dos credores. Então, o saldo é credor por natureza. Por natureza é credor. Uma obrigação dentro da contabilidade é um saldo credor, porque ele representa credor. Bens e direitos dentro da contabilidade são saldos devedores, por quê? Porque esses bens e direitos, eles não pertencem à
a empresa. Ela precisa devolver isso para alguém, em algum momento. Isso é fato. Isso é fato. Ou vocês já viram alguma empresa que faliu, né? E aí algum dinheiro ficou lá dentro da empresa e ninguém reclamou. O governo não reclamou, o funcionário não reclamou, o sócio também não reclamou, ficou lá. Ficou lá, aberta lá, com dinheiro, não sabe de quem que é o dinheiro. Existe essa situação? Não existe. Não existe, né? Então, ou se paga todo mundo que deve, o que sobrar é do sócio. O sócio pega tudo que sobrar e acabou, a empresa fica zerada. Fechou a empresa? Não vai ficar nada dentro da empresa. Certo? Ou seja, essa figura jurídica, ela é uma figura jurídica que pode vir a ser transitória, né, gente? Pode, ou não. Ela pode durar a vida inteira, se não havendo má gestão, ou sócios não querendo encerrar essa empresa, ou ela pode simplesmente ser encerrada a qualquer momento, desde que haja o quê? Vontade dos proprietários em fazer o encerramento. Tá claro isso para vocês? Sim. Beleza. Então, olha só. Gente, se você entende isso, se você consegue colocar isso na sua cabecinha, que o ativo são saldos devedores, os bens e direitos, que o passivo são saldos credores, debitar e creditar se torna uma coisa fácil. Fácil. Porque debitar e creditar nada mais é que aumentar saldo e diminuir saldo. Tá? Aumentar ou diminuir. Só que aqui no patrimônio, como a gente tem duas situações, nós temos elementos devedores e elementos credores, certo? Nós temos que tomar cuidado na hora de fazer o quê? O aumento ou diminuição. O que acontece aí? O que acontece aí? Vamos raciocinar comigo. Vocês pensem o seguinte, olha só. Vocês acabaram de concordar comigo que os bens e direitos da empresa são saldos por natureza devedores. Beleza. Então, significa dizer que contabilmente, quando a empresa tem, por exemplo, 100 mil reais no caixa, está lá no caixa da empresa, esse 100 mil reais é da empresa? Não. Não. Então, contabilmente, é um saldo o quê? Devedor. Devedor. Beleza? Foi isso que nós acabamos de conversar aqui. Olha, gente, então, se lá na contabilidade está dizendo o seguinte, ó, existe 100 mil reais devedor no caixa, significa que tem 100 mil reais à disposição da empresa e que não pertence a ela, certo? Mas esse saldo devedor, dentro da empresa, ele é um saldo positivo. Ele está à disposição da empresa, para uso, né, para pagar funcionários, para comprar mercadorias. Sim ou não? Está positivo ou não está? Tá positivo. Está positivo. Então, o saldo devedor no ativo é um saldo positivo à disposição da empresa. Ok? Então, a maior dificuldade que as pessoas têm aí, gente, é justamente entender isso. Cara, como é que um saldo devedor é um saldo positivo? Eu aprendi a vida toda que um saldo devedor é negativo. A minha conta quando está devedora, ela está negativa. Agora vem, né, essa teoria contábil falar o seguinte, que o saldo que está lá no ativo, no caixa, está positivo e é devedor. Como assim? Vocês estão entendendo a confusão que se faz? Por quê? Porque a vida toda vocês aprenderam a pensar o seguinte, a cabeça ela associa o seguinte, devedor negativo, devedor negativo, devedor negativo. E na contabilidade não é assim. Na contabilidade, o devedor, ele é positivo quando é ativo. Quando é ativo, ele é positivo. Certo? Então, quando a gente fala de valores positivos no ativo, a gente está falando de valores devedores. Pela explicação que eu acabei de dar para vocês. O fato de eu estar positivo, o Bruno acabou de falar aí. Professor, se eu pegar um empréstimo, a minha conta vai ficar positiva? Vai. Mas ele não vai ser devedor desse valor positivo? Então, contabilmente, ele é devedor. Mas o valor está positivo, ele pode comprar, ele pode sair, gastar, né, ir para farra, viajar, fazer o que ele quiser. Está positivo, é um valor positivo, está para uso. Né? Então, o fato do banco positivar a sua conta não quer dizer que você seja credor daquele dinheiro. Estão entendendo o raciocínio? Sim. Sim.
Isso parece, gente, isso parece besteira, né? Parece uma besteira. Mas, galera, é o que mais o pessoal tem dificuldade. Entender isso. Incrível que pareça. Eu estou explicando aqui para vocês, vocês entendem. Mas aí, quando vocês vão para o dia a dia, parece que a coisa vai indo embora, assim, raciocínio. Começa a voltar tudo de novo à associação do que é devedor com negativo, credor com positivo, e começa a bagunçar toda a mente. Então, o que acontece aí? Você tem que separar os momentos, tá? Entender que aqui na contabilidade, o raciocínio a ser feito é esse. Espera aí, eu tenho um ativo, que são bens e direitos, que não pertencem à empresa, porque a empresa não pode ser dona de si mesma, ela sempre recebe recursos de outros aqui, ó, tem origens, então esses recursos não pertencem a ela, esses recursos são devedores. Mas são recursos que estão positivos, por quê? Porque essa empresa está se utilizando dessas riquezas para gerar mais riqueza para essas pessoas que emprestaram esses recursos. Basicamente falando é isso. Beleza? Passando agora para o outro lado, ó. Saindo agora do conjunto de bens e direitos devedor, né, que nem por isso está negativo, porque está devedor, está positivo para a empresa pode utilizar e está utilizando, na verdade, esses recursos. E passando agora para o lado credor, que são o quê? As obrigações, certo? Que representam os credores. Banco, governo, funcionários, sócios, basicamente falando, né, fornecedores também. Beleza, então vamos lá. Acabamos de ver que esses saldos são saldos credores, por natureza, representam os credores. Muito bem, gente. Então, significa dizer o seguinte, quando nós falamos que tem um saldo credor aqui, né, para a empresa, esse saldo é um saldo negativo, certo? Porque ela diminui os saldos positivos dela, diminui a riqueza dela bruta, né? Os bens e direitos são a riqueza bruta, certo? Mas se eu tenho obrigações a pagar, essas obrigações, né, obviamente que diminuem a riqueza, certo? Seria bom se eu tivesse só bens e direitos e não tivesse obrigação, né? Se essa galera aqui colocasse esse dinheiro e falasse, não precisa devolver isso não, pode ficar para você. Quem faz isso é só pai, né, gente? Não é isso, é só parente. É pai, ou tipo, o avô, ou o tio, que gosta demais. Não. Toma esse dinheiro aí, fica para você, não se preocupa não. Não precisa devolver não. Certo? Mas isso não acontece aqui. Essa relação aqui, gente, é sempre uma relação de interesse. Certo? Ou seja, quem emprestou quer alguma coisa de volta. O banco emprestou dinheiro para a empresa, opa, tem que devolver. O funcionário trabalhou, tem que pagar. A empresa gerou lucro, tem que pagar o governo, tem que pagar o imposto, né? Então, enfim, é uma relação de total interesse, né? Materialista, é uma coisa brasiliense mesmo, né? Um pouco igual o povo de Brasil, um povo interesseiro, né, gente? Que é verdade, a gente sabe que estou falando sobre brasiliense, mas o povo aqui é interesseiro mesmo. Eu olho para se a pessoa tem alguma coisa, se tem, quer ser amigo. Enfim, aqui é relação de interesse mesmo, certo? Ou seja, não tem, foi para lá, tem que voltar para cá, filho. Não tem jeito não. Toma lá da cá. Beleza? Então, são saldos credores, mas são saldos que representam o quê? Valores que diminuem o nosso ativo. Né? Diminui o nosso ativo. Mas, quando a gente credita essas contas, a gente está aumentando os saldos de quem? Do credor. A gente está aumentando, os saldos não são credores? Então, a gente está aumentando o saldo do credor. Certo? Toda vez que a gente coloca um novo crédito ali, significa o quê? Gerou uma obrigação para a empresa? Gerou. Mas para o credor, aumentou o saldo dele. Concordam comigo? Então, a gente vai olhar em relação a esses saldos na visão do credor também. Tá? Então, quando a gente acredita ali, por exemplo, empréstimos a pagar, e contabilmente a gente coloca lá, crédito, jogamos 100 mil e colocamos um crédito lá, crédito de 100 mil. O que aconteceu aí? Aumentou o saldo do credor, banco. Ou seja, a empresa se endividou mais, ela deve mais. Então, todo crédito que, contabilmente, todo valor que for creditado contabilmente aqui do lado passivo, significa que está aumentando a obrigação da empresa e está aumentando o direito do credor, certo? Em receber alguma coisa. Ok? Diminui a riqueza da empresa? Diminui. Realmente ela tem um impacto negativo ali em relação aos bens e direitos, tá?
mas aumenta a riqueza do credor. Aumenta a riqueza do banco, aumenta a riqueza do funcionário, aumenta a riqueza do governo, aumenta a riqueza do sócio. Tá? Então, essa riqueza que está aqui, gente, que também são obrigações, não é a riqueza da empresa. Tá? A gente fala, o PL é a riqueza da empresa. Mentira, tá? Isso aí é figurativo. Essa riqueza é a riqueza dos sócios. São sócios que têm direito a alguma coisa aqui, gente. Nós acabamos de falar o seguinte, se o sócio quiser falar, cansei, não quero mais saber dessa porcaria, vou fechar e vou levar meu dinheiro. Acabou. Quem tem riqueza aqui? O sócio. Que é o credor. Certo? Ele é um credor. Quem tem direito a alguma coisa aqui é o banco, é o funcionário, é o fornecedor, que está representado aqui no passivo, por essas obrigações a pagar para ele. Certo? Então, quando a gente olhar para cá, a gente vai parar de olhar só para a obrigação. Porque o que acontece aí? O aluno ele fica olhando o tempo todo, obrigação. Como é que a obrigação pode ser credora, meu Deus? Como é que isso pode ser? Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. E reza, e faz oração para tentar entender, ele não consegue entender. Por quê? Porque ele não consegue ver as duas figuras. Ele fica olhando só para a obrigação, e não olha para o credor. Tem que entender isso. Que atrás lá da obrigação tem um credorzinho lá, ó. Fazendo bem assim, ó, esperando o dinheirinho voltar. Não é isso? Tá? Mas isso está representado no patrimônio da empresa. Sim, é verdade. É verdade. Mas é todo mundo ali no bolo, né, gente? Quem emprestou dinheiro está ali, ó. Está esperando ali voltar o dinheirinho dele. Certo? Enfim. Então, gente, uma vez entendido que os saldos credores, né, representam esses credores, e toda vez que a gente aumenta essa obrigação, aumenta o saldo credor, aumenta o direito do credor, fica tudo mais fácil. Assim como nós já entendemos que toda vez que aumenta lá os bens e direitos da empresa, aumenta o saldo devedor, não é isso? Fica tudo mais fácil. Por quê? Porque aí, para debitar e creditar, eu só tenho que saber o seguinte, gente, olha só que situação mais tranquila. Nós já sabemos que o ativo é devedor. Muito bem. Como é que eu aumento o saldo devedor? Debitando, o débito aumenta o débito, ou o crédito aumenta o débito? O que aumenta o débito? Crédito. O crédito aumenta o débito? O débito, não? O débito aumenta o débito. Aí vem a confusão que vocês têm, né? Mais uma vez, tem que quebrar essa barreirinha que vocês têm aí. Certo? O que acontece, gente? O meu débito só aumenta se eu recebo mais débito. Você imagina o seguinte, ó. A empresa está devendo 100 mil. Aí, passa a dever 200. Então, ela recebeu mais débito. Sim ou não? Fala de novo, professor. A empresa tinha um débito de 100. Ela tem na caixa 100 mil. Então, ela deve 100. Aí o caixa aumentou para 200. Ela passa a dever quanto? Mais 100. Então, o débito de 100 que já existia, o novo débito de 100 passa a ter um débito de 200. Então, o que aumenta o débito? É o débito ou o crédito? O débito. O débito. Débito. Óbvio. Gente, só o que pode aumentar um débito é um novo débito. Não tem como aumentar débito com crédito, porque eles são antagônicos, eles estão em posições diferentes, certo? Estão em posições diferentes. O que nós temos que fazer aqui é separar, ó, o lado devedor do lado credor. Quando eu falar de débito aqui, do devedor, eu estou falando o seguinte, aumento de saldo. O débito aumenta o débito. Então, vamos dizer a compra de automóveis para a empresa, que seria bens e direitos, porém é um débito, que vai acrescentar no caixa. Exatamente. Está sendo feito o quê? Debitada a conta de veículos. Está entrando bens e direitos que não pertencem à empresa. A empresa é devedora desses bens e direitos. Nós acabamos de aprender isso. Então, todas as vezes que aumentar um saldo, que entrar um novo bem, que entrar um novo direito no ativo, é débito, contabilmente falando. Certo? E está aumentando o saldo. Se a empresa já tinha lá veículos lá no valor de 60 mil, compra um novo veículo no valor de 60, ela passa a ter 120 de veículos, 120 mil. E esse 120 mil é um saldo devedor. Por quê? Porque está no ativo. O ativo ele é devedor.
certo? Ou seja, ele só pode ter entrado através de um débito. Agora, se a empresa vendeu o veículo, o que vai acontecer com o saldo dessa conta? Vai aumentar ou vai diminuir? Tem 120 mil veículos. Vendeu mais um veículo lá que tinha lá de 50 mil. Vai diminuir o saldo da conta? Sim ou não? Sim. Sim. O saldo devedor diminuiu, então, obviamente, que ele foi o quê? Creditado. Porque se eu debitar, eu estou aumentando. Certo? Então, quando a gente fala de lado devedor, o débito vai estar sempre aumentando esse saldo e o crédito vai estar sempre o quê? Diminuindo. Certo? Então, imagina lá saldos devedores, toda vez que você acredita, você retira uma parcela de débito lá, daquele lado. Toda vez que você debita, você joga mais valor lá dentro. Certo? Então, saldo é devedor, mas débito aumenta. Débito aumenta. Débito vai aumentando. D vai criando um montoeiro de D lá, vai aumentando mais ainda os Ds. Mas o crédito, não. O crédito, ele vai o quê? Diminuindo, tirando, né? O D. Certo? Então, o saldo credor, gente, ele diminui o débito. O saldo devedor aumenta o débito. Isso para o ativo. Tá claro isso? Sim. É complicado, mas está claro. Nesse momento está claro. Sim. Mas é necessário entender. Por quê? Porque aí, quando você entende e você começa a trabalhar isso, através de exercícios, né? Você... Professor. Fixar. Pois não. Por que a gente não... assim, eu acho que para a gente fixar, não sei como é que vai ser a sua metodologia, mas eu já fiz semestre passado a aula com o senhor. Para a gente, tipo, realmente deixar bem fixado, bem socado dentro da gente, porque a gente não começa a fazer vários exercícios só com ativo, e pronto, aprendeu, tá fixado. Aí a gente começa a fazer do passivo, porque o senhor ensina ativo e passivo tudo junto e acaba que confunde a nossa mente, pelo menos a minha, né, falando por mim. Então, se a gente começar ali a fazer bastante exercício de ativo, vai fixar. Aí depois a gente já aprendeu, a gente vem pro passivo. Porque querendo ou não, confunde. A débito aumenta débito, crédito diminui crédito, mas isso no ativo. Não tem nada a ver com o passivo. Passivo já é outra coisa. Certo, entendi a sua colocação. É uma forma também de se trabalhar, né? É uma forma de se trabalhar. Tudo aí é questão de metodologias. Né? E eu acho que a sugestão é boa. Oi. Mas a realidade não é que não existe um débito sem um crédito e nem um crédito sem um débito? Como é que a gente vai aprender separado? Não, olha só. Aí já é uma outra fase, Sol, que é a fase das partidas dobradas, tá? Das partidas dobradas. O que ela está sugerindo aí é o seguinte, é apenas um entendimento de aumento de saldo, que é justamente o que eu estou falando, fazer exercício só trabalhando esse lado. Olha, o lado do ativo é um lado devedor, certo? E toda vez que se fizer um débito em uma conta do lado devedor, vai estar aumentando o saldo dessa conta. A sugestão dela é fazer exercício somente para fixar essa parte do mapa mental conceitual, né, que foi colocado aqui agora. Pelo menos foi isso que eu entendi. Né? Ah, sim. Uhum. Não, mas é isso mesmo, porque pelo menos quebra esse negócio de débito e crédito na nossa cabeça. E aí depois a gente trabalhar a questão da partida dobrada, né? A partida dobrada é o seguinte, não existe aplicação sem origem, nem origem sem aplicação, certo? Ou não existe aplicação sem uma nova aplicação, ou origem sem uma nova origem, enfim. Aí já é uma outra fase do processo de aprendizagem, tá? Mas, enfim, o importante aqui agora é que vocês tenham esse conhecimento do que está sendo falado, e isso fique dentro da cabeça de vocês fixado, certo? Por quê? Porque aí fica mais claro de fazer todo o processo, tá? Depois eu vou ver essa questão vou elaborar uns exercícios aí, com essa sugestão aí que foi dada, tá bom? Vamos voltar aqui rapidamente, só para encerrar essa primeira parte aqui. Então, galera, é o seguinte, ó. Nós já entendemos que esse lado aqui é o lado devedor, né?
Então, o aumento aqui, se ele é o lado devedor, ele só pode aumentar com débito. Eu só aumento o débito com débito, certo? E as diminuições de saldos aqui só podem acontecer por créditos, tá? Por isso que eu acabei de explicar para vocês. Aí a gente passa, né, joga para lá agora o ativo, mantém agora aqui somente o quê? O nosso passivo aqui. Nosso passivo, que nós já sabemos que é o quê? O lado credor da situação. Certo? Todas as contas aqui, por natureza, são contas o quê? Credoras. Então, essas contas credoras, elas apresentam saldos positivos para o credor. Certo? Saldos positivos que representam o credor. São positivos para o credor. Beleza. Aqui sem querer. O que acontece, gente? Todas as vezes que nós tivermos aí um aumento de saldo para o credor, nós temos um aumento de obrigação para a empresa. Sim ou não? Sim. Beleza? Aumentou o saldo do credor, aumentou a obrigação. É assim que funciona também no dia a dia, né? Se você aumenta seu saldo, você compra lá Natura da Maria, lá, que vende lá, no trabalho lá, né, vende Natura. Ela é sua credora, quando você compra dela, ela passa a ser sua credora, porque você está devendo a ela, certo? Então, todas as vezes que o saldo aumenta, né, para ela, como credora, é porque você está devendo mais a ela. Ela passa a ter mais saldo credor, certo? Então, aqui nós vamos olhar como sendo a representação desses credores, né? Como já falei, banco, governo, os próprios sócios, ok? Fornecedores, então são os credores. Então, a gente vai pensar nesse aumento de saldo aqui, é para esse cara, não é para a empresa, tá bom? Para a empresa é aumento de obrigação, beleza? E, obviamente, que se esses saldos são credores, gente, como é que aumenta um saldo credor? Através de créditos. Crédito aumenta crédito, assim como o débito aumenta débito, certo? Então, toda vez que nós fizermos um crédito na contabilidade aqui no passivo, está representando o que para a gente? Está aumentando o saldo para o credor e eu estou devendo mais para esse credor. Certo ou errado? Certo, professor. Certo, professor. Uhum. Porém, se esse saldo diminuir, é porque eu paguei o credor, certo? Eu comprei fiado da Maria, comprei da Natura. Devia 100, comprei mais 100, fiquei devendo 200. Aí eu vou lá e pago 150 para Maria, certo? Então, eu vou diminuir ou não o crédito dela, quando eu pago 150? Vai diminuir o crédito dela. Diminui. Então, obviamente que aquele crédito ali que estava ali representado 200 credor, ele passa a ficar só 50 credor. Então, eu fiz um débito, né, para diminuir esse crédito. O débito anula o crédito, certo? Então, no ativo, o crédito anula o débito, no passivo, o débito anula o crédito. No ativo, o débito aumenta o débito, no passivo, o crédito aumenta o crédito. Isso, é assim que funciona no sistema contábil. Tudo bem? Sim. Maravilha. Então, galera, é o seguinte. Acho que eu fiquei aqui, acho que uns 40, 50 minutos só nesse slide aqui para mostrar para vocês a importância disso. Por que que eu estou mostrando a importância disso? Por que eu estou batendo em cima disso? Porque, olha, não dá para, por exemplo, aluno de contabilidade. Não tem base o aluno de contabilidade. Chegar lá no 6º semestre, 7º semestre, e não entender o que é débito e crédito. Não tem o porquê, na verdade. Tá? Ou aconteceu alguma coisa de muito errado lá na origem, né, nas explicações que foram dadas, ou esse aluno ele não quis nem saber. Tipo assim, largou de mão, não quis estudar, enfim. Tem que ter alguma explicação para isso, mas o fato é que não me interessa qual foi a origem, se existe problemas agora, esses problemas estão aqui para serem o quê? Devidamente saneados. Tá? Então, a partir desse momento, eu quero que vocês façam realmente uma leitura mental desse slide aqui, estudem esse slide posteriormente na casa de vocês, durante a semana, até vocês não esquecerem mais disso. Porque, gente, se você entende isso aqui, você não erra débito e crédito na contabilidade. Não tem como errar débito e crédito na contabilidade se você entende essa explicação que eu dei nesse slide.
Você vai entender perfeitamente quando você tiver que fazer um débito. Você vai entender que você está aumentando o seu ativo, certo? Quando você fizer um crédito no ativo, você vai entender que você está diminuindo esse ativo. Quando você fizer um crédito no passivo, você vai entender que você está aumentando esse passivo, você está aumentando o saldo do credor, ou do credor, e está aumentando a obrigação. E quando você fizer um débito no passivo, você vai entender que você está diminuindo, porque esse saldo passivo é credor por natureza. Esse saldo ativo, ele é devedor. A natureza tem que ser lembrada, certo? Lembrei a natureza, saldo ativo, devedor, passivo, credor, certo? Lembrei que um débito só pode ser aumentado com débito e um crédito só pode ser aumentado com crédito. Pronto. E lembrei que o crédito não anula o débito ou vice-versa. O débito anula o crédito, certo? Então, se eu fizer um débito no ativo, eu estou aumentando. Se eu fizer um débito no passivo, eu estou diminuindo o saldo da conta. O débito no passivo diminui o crédito que eu tenho como natureza. Tá claro? Então, é isso. Esse é o raciocínio que tem que ser feito. É isso que vocês precisam entender, é isso que vocês precisam colocar na cabeça. E se vocês decorarem isso, se vocês memorizarem isso, se vocês aprenderem isso, vocês não vão mais errar débito e crédito na contabilidade. E tudo vai clarear, tudo vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, assim, para realmente de misturando as coisas, e faz um exercício mental com esse slide que foi dado aqui. Assiste aqui, isso aqui está gravado. Vou assistir de novo amanhã, para não esquecer. Assiste mais uma vez depois da manhã, até, gente, entrar na cabeça. Falar assim, caramba, agora não vou esquecer mais. Agora, assistiu a aula hoje aqui. Depois vai esquecer, vai não sei o quê, não olha mais, não quer mais saber. Daqui uma semana, a memória da gente é assim, né? Esquece. Não lembra mais. Volta tudo àquela situação anterior. Então, eu preciso que vocês também se ajudem nesse processo. Beleza? Professor? Pois não. Só para recapitular aí. Débito no ativo, por exemplo, você compra um carro, você tem um carro, você compra mais, ele é aproximado o valor do carro 50 mil. Você compra mais um carro de 50 mil. Então, você está debitando. Então, seu crédito aumentou, não é isso? Não, seu débito aumentou. Isso, exatamente. O ativo, né? O ativo é devedor. Então, você debita o ativo, aumenta o saldo da conta, aumenta. O ativo, né, é um saldo devedor que é aumentado através de débito. Então, o débito aumenta o ativo. O crédito diminui o ativo. Certo? No passivo é o contrário. O crédito aumenta o passivo. E o débito diminui o passivo. Então, eles são elementos inversos, um do outro, tá? Quando debita aqui no ativo, nós estamos aumentando o ativo. Mas se você debitar no passivo, você está diminuindo o passivo. Então, no caso aí, no passivo, se eu, por exemplo, comprei um carro da Juliana, eu já tenho um carro fiado, comprado na mão da Juliana, e aí, por exemplo, compro mais outro. Então, para ela é mais crédito, né? Para Juliana. Isso, exatamente. Para mim é débito. Isso, exatamente. É isso? Quando é no passivo. É isso. Beleza. Aí você já falou dos dois lados. Só para recapitular, né? No exemplo, tipo assim, se colocar isso na cabeça, fica mais fácil do que colocar débito e crédito, entendeu? Se você não tiver um exemplo para poder pensar, para lembrar, entendeu? Exatamente. É por isso que eu estou puxando para vocês, para esse lado conceitual, de entender, né, por que é devedor, por que é credor, e não somente, é débito e crédito, o ativo é devedor, enfim. Entenda isso, gente, entenda isso, né? Nós acabamos de ver aqui, ó, é tudo um processo, nós começamos por aqui, ó, a origem de tudo, o destino, né? Bom, se saiu daqui e veio para cá, esse cara aqui não é dono disso. O primeiro ponto é esse, o ativo, certo? Tudo que tem uma origem, meu amigo, aqui, já acabamos de falar que é um jogo de interesse, não tem esse negócio de veio para cá, não. Agora é ativo e o ativo é dono, não é nada disso. Alguém emprestou aqui, então esse saldo é saldo devedor. É devedor. E toda vez que entra um novo saldo aqui, ele tem que ser o quê? Debitado. Toda vez que aumenta ativo, é débito, certo? E toda vez que aumenta esse ativo, automaticamente aumenta um saldo aqui para o credor, de uma certa forma.
E aí entra a questão da, né, que nós estamos falando, que partidas dobradas, né? Para toda origem tem aplicação de recursos. Professor, Sim. então só para fixar mais, em ativo a gente pensa na empresa e no passivo a gente pensa em quem a empresa tá devendo. Tipo, no ativo, se eu fiz um débito, apesar de que eu sou devedora, mas eu tenho mais dinheiro. E já no passivo, se eu fiz um crédito, a pessoa que vai ter o dinheiro que eu vou passar para ela, tipo assim, eu estou diminuindo o crédito dela, pelo que eu estou devendo a ela. É isso. Na verdade, o passivo, nós temos que lembrar as duas situações. Nós temos que lembrar aqueles que nós devemos e aquilo que a gente deve, né? Então, nós temos lá, você imagina o seu caderninho, né? Você vai anotando lá, a Maria lá da Natura, que você comprou, é sua credora. Você vai falar, Maria, Natura. Aí você vai anotando o que você deve a ela. Você está controlando as duas coisas, está controlando o que você deve e o que ela tem a receber. Sim ou não? Sim. Sim. Se você chegar para ela e falar assim, aqui, ó, Maria, você é minha credora, quanto é que você tem aqui na minha mão? É isso que você está fazendo. E eu te devo tudo isso. Então, você é devedora e a Maria é credora. Você deve a ela, certo? E esse Natura que você comprou está aqui no ativo. Você pode usar ou não. Certo? Ela te passou, veio para o seu ativo aqui, está lá na sua penteadeira, está lá. O perfume. Certo? Se você usar, vai virar uma despesa para você. Se você não usar, está lá. Você pode até vender pelo mesmo valor para outra pessoa. Certo? Mas esse valor aqui, enquanto você não pagar a Maria, ele é devedor. Terminou de pagar a Maria, ele vai deixar de ser devedor? Não. Porque aí ele passa a ser de quem? Do sócio. Aí nós estamos falando da empresa. Né? Porque aqui, ó, quando a empresa paga suas obrigações aqui, e ela gera recursos, além dessas obrigações, quem passa a ser o credor? O sócio, que é a riqueza líquida. Então, esse ativo aqui nunca vai ser da empresa. Ele nunca vai ser credor, ele sempre vai ser devedor. Porque isso aqui é um sistema. Um sistema de obrigações e de quem tem direito. Certo? A empresa não pode ser dona de si própria, é uma figura jurídica. Ela é uma figura. Ela não é uma pessoa natural. Ela é fictícia. Ela tem um nome fictício, ela tem um nome fantasia, ela é uma figura jurídica. Ela só existe no meio jurídico, mas se alguém quiser falar assim, acabou, ela some, evapora. Certo? Então, é isso. Ela sempre vai ser devedora dos seus ativos. Se ela não deve para terceiros, então, meu amigo, ela passa a dever ao sócio. Acabou. Né? Se o banco chegar e falar assim, não vou te cobrar mais isso, não. A empresa aqui, não vamos cobrar mais da empresa, não. Nós estamos bonzinhos agora. Vou deixar aí, não precisa pagar mais, não. Beleza. Então passa a ser de quem? Do sócio. Então ela sempre vai estar devendo alguém. Não tem jeito, né? Tá claro? Tá, professor. Beleza. Tá ficando. Tá ficando, né? Isso é bom. Então tá bom. Eu vou dar aqui agora um intervalozinho, que nós já chegamos aqui a 5 para as 10, 5 para as 9, desculpe. 15 minutinhos de intervalo, e aí a gente retorna, né? Para poder... 9h10. Isso. Tá bom? Se alguém quer falar mais alguma coisa aí ou não? Tranquilo? Beleza, então fechem os microfones, as câmeras de vocês. 9h10.